Evangelho de Mateus, capítulo de número 24 e versículo de número 36. Quem achou, diga um amém bem forte. A palavra diz assim: porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. E estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse roubada a sua casa. Por isso, estai-vos apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não pensais. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, o achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo: o meu senhor, ele tarda em vir, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os bêbados, virá o senhor daquele servo no dia em que o não espera, e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Amém? Nós temos já há duas quarta-feiras passadas falando sobre a vinda de Jesus, a volta do nosso Senhor, e nós chegamos nessa parte do texto. E uma coisa que nós precisamos orar ao Senhor, irmãos, e isso eu estava nesse dia de hoje refletindo sobre isso, e como tem pessoas que acham que não tem mais valentia vir à igreja, não tem mais serventia. Essa semana eu conversava com uma pessoa que é italiano, é católico, e uma das coisas que na conversa, a gente conversando, a expressão foi essa: a igreja é uma coisa sem sentido. Não faz senso ir à igreja, porque para a pessoa, quem vem à igreja faz uma figura. Foi as palavras dele. E aquele homem usou até uma expressão de mulheres, quando ele disse da mini saia e etc. Ele falando. E uma coisa que a gente tem que entender, que as pessoas estão falando muitas vezes do que estão vendo. E nós, como igreja, nós temos que entender uma coisa: quem morreu por cada um de nós foi Jesus Cristo. Então ninguém tem poder de tirar e nem dar para você salvação. Ninguém tem poder de tirar a sua salvação, porque quem morreu por você numa cruz não foi eu, não foi a nossa igreja, foi o Senhor Jesus Cristo. E outra coisa que a gente tem que deixar bem claro: cada um vai prestar conta de si mesmo. Você não vai prestar conta pelo que eu fiz, e eu não vou prestar conta pelo que você fez. Cada um vai prestar conta de si mesmo. Sabendo disso, nós temos como igreja um limite. Mas esse limite não nos dá o direito de não ter interferência, porque a Bíblia diz: se cada um de nós, como membros de um corpo, não tiver a preocupação com a outra parte do corpo, nós iremos perecer, porque não falamos a verdade quando deveríamos falar. E nós temos que, no tempo que vivemos, pedir a Deus a misericórdia dele, para que a gente possa aplicar na nossa vida a palavra de tal forma que quem me conhecer possa dizer: conheci alguém que é diferente,
conheci alguém que está fazendo uma diferença. Porque nós temos que buscar essa realidade, porque Jesus está para voltar. Escute, todos nós sabemos que na estação do inverno chove, garoa, faz frio, só que nós não sabemos o dia que vai chover. Jesus, nesse texto, ele deu a estação que seria propícia para a sua volta e o que estaria acontecendo, mas ele não disse quando isso iria acontecer. E quando nós iniciamos a parte do texto do Mateus 24 hoje, uma das coisas que nós lemos, que nós temos que se recordar, é que diz que porém daquele dia e hora ninguém sabe. Qualquer tipo de pregação, de ensinamento, dizendo que pode ser daqui a um mês, pode ser amanhã, eu não sei se os irmãos se recordam, mas eu me recordo disso, que na virada de 1999 para o ano 2000, existiam-se muitas profecias que tudo iria terminar. E eu me lembro de uma matéria que eu vi no telejornal, onde pessoas tinham tanto medo daquilo, que elas tomaram um remédio, entraram em um ambiente e morreram. Elas se envenenaram e morreram para não passar pelo sofrimento do que poderia acontecer. Mas nós temos que hoje entender que ninguém sabe o dia. E isso é o que está faltando para nós entender. Nós não sabemos o dia, mas o dia pode ser hoje. Nós não sabemos o dia, mas pode ser hoje. Pode ser que o culto não termine de uma forma como começou. Pode ser que aconteça um arrebatamento no meio do culto. A Bíblia diz de forma muito clara que a vinda do Senhor, essa palavra vinda, ela seria parousia em grego, que eles usavam na época para dizer o seguinte: está chegando um rei que tem poder e que tem autoridade. A Bíblia nunca fala da segunda volta de Jesus, não tem isso escrito na Bíblia. Tem escrito a vinda do Senhor, a segunda vinda de Jesus. E o texto que nós podemos encontrar em Mateus, no capítulo 28 e no versículo 18, a Bíblia nos diz assim: e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Entenda isso, Jesus, ele tem todo o poder, não só no céu, mas também sobre essa terra. E esse Jesus, ele virá e voltará para buscar não o mundo, mas ele voltará para buscar todos que creram no seu nome. A volta de Jesus não é para quem não crê, a volta de Jesus é para quem crê. E quando você vai no texto bíblico, que a gente começa a ler, o versículo de número 37 traz uma informação que é preocupante. O texto do versículo 37, ele é preocupante. Por quê? Primeiro, é Jesus que está falando. Jesus não fala por falar. Eu e você muitas vezes falamos alguma coisa para participar de uma conversa. Jesus não, ele tem objetivo. Quando ele fala, ele está deixando para mim e para você um alerta e uma informação. E você sabe que nós não temos feito uso da informação que recebemos. Isso daqui está escrito para que você tenha poder sobre uma informação e faça uso dela. E no versículo 37 ele diz o seguinte: e como foi, escute Jesus falando, e como foi nos dias de Noé, é isso que está escrito na sua Bíblia? Assim será também a vinda, quando fala vinda, está dizendo do rei poderoso com autoridade, do filho do homem. Talvez você não saiba como estava lá nos dias de Noé. Então nós precisamos ler Gênesis capítulo 6. Abra sua Bíblia para você ler comigo. Porque Jesus falou, vai ser igual, a minha vinda vai ser igual aos dias de Noé. Como que estavam os dias de Noé? O que acontecia nos dias de Noé? Gênesis capítulo 6, se a gente ler o 5 e o 6, já dá para a gente ter um entendimento do que estava acontecendo nos dias de Noé. A palavra diz assim: e viu o Senhor, escute isso com muita atenção,
que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe ao seu coração. Se vai ser como nos dias de Noé, a sociedade vai estar envolvida no quê? Nos pensamentos do seu coração continuamente mal. A vontade dos homens vai ser má, o desejo dos seus corações será um desejo mau. E parece que não está acontecendo isso hoje. Parece que não existe ninguém com pensamento mau. Parece que não tem maldade no mundo. E não é verdade. Existe muita maldade. E a mesma coisa que acontecia naquele tempo está acontecendo hoje. Porque Noé não recebeu a mensagem e ficou para ele. É um erro que nós cometemos. Nós temos a mensagem da salvação, mas nós não estamos transmitindo a mensagem da salvação. Nós temos a mensagem que Jesus vai voltar, mas quantas pessoas escutam da nossa boca: olha, se você não conhece Jesus ainda, seria bom que você fosse buscar Ele, porque Ele está para voltar, e quando Ele voltar, quem não creu nele, quem não buscou Ele, não vai poder ser salvo. Noé não ficou calado. Se você abre a sua Bíblia comigo, a Bíblia diz o que Noé fazia. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, o versículo de número 5. Olha o que acontecia nos dias de Noé. Existia também uma pregação, existia também um púlpito, existia também uma igreja, existia também alguém dizendo: vai ter fim tudo isso daqui. Olha o que diz o texto de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé. O que Noé era? Pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Noé estava fazendo a arca e pregando por que estava fazendo. Só que as pessoas estavam fazendo o que estão fazendo hoje. E aqui nós temos que numerar o que tira o homem da presença de Deus, irmãos. Muitas vezes a gente acha que é roupa, acha que é uma comida. Isso teve lá no tempo dos discípulos, que os discípulos tiveram que se reunir. Para com isso. Jesus chegou a dizer o seguinte: o que contamina o homem não é o que entra, né? Jesus não falou isso? Não é o que entra, mas o que contamina o homem é o que sai. Nós temos que hoje entender que no tempo que Noé estava pregando, existia a mesma situação de hoje. Noé dizia por que Deus estava fazendo a arca. Olha, Deus está vendo que a maldade está em todo o coração e Deus vai destruir tudo. Mas Deus está construindo uma arca. As pessoas não davam atenção. Hoje é a mesma coisa. A palavra diz: não entrará no reino de Deus mentiroso, roubador, fofoqueiro, invejoso, aquele que trama o mal contra o seu irmão, o que adultera, o que se prostitui. Isso tudo está escrito, que é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os homens. Só que nós sabemos disso. Só que muitas vezes, mesmo sabendo, não só fazemos, como também apoiamos quem faz. E é igual, irmãos, não comove ninguém. Saber que Jesus está para voltar e que quem está vivendo em pecado vai ser condenado, não comove mais quem está em pecado. E não comove nem quem não está, teoricamente, entenda o que eu estou falando, porque todos somos pecadores. Sabemos que aquilo vai levar a pessoa para o inferno. Temos a pessoa do nosso lado fazendo aquilo. O que nós fazemos? Nada. Não falamos, não oramos. Será que nós temos entendido o que é ser alguém no tempo que vivemos, sabendo que vai ser a volta de Jesus, igual foi nos dias de Noé, irmãos? A pessoa via a arca, irmãos. Mas o que Noé teve que fazer, irmãos? Que o que a gente não quer mais fazer. Noé teve que servir a Deus. E servir a Deus não como a gente pensa hoje, no púlpito, com o microfone na mão. Não. Ele aprendeu a servir a Deus com a sua vida,
porque ele teve que parar tudo para trabalhar na obra. Ele teve que pegar os seus bens materiais e investir na obra. Ele teve que pegar a sua família e falar: vocês estão comigo. E perceba como Noé era um homem. Todo mundo aqui que é casado, as irmãs que estão aqui, um homem não faz nada. Irmãozinho, isso aqui é uma verdade. Tem homem com chamado de Deus, mas como a mulher não quer, ele não cumpre o chamado. Porque a mulher, irmãos, querendo ou não, ela é a estrutura de um homem. Todo homem que você vê ela assim, ó, ele tem uma brava mulher do lado dele, ele tem uma mulher que guia ele. Quando chega, no meu caso, quando eu chego em casa, minha mulher fala tudo. Ó, aquilo que você pregou, acho que você pregou forte demais, gritou demais, acho que aquela brincadeira que você fez não se faz. É esposa. Ela não está falando para me agredir, mas é para me moldar, para me ajudar a ser melhor a cada dia. Este homem tinha uma mulher. E quando ele chega em casa, ele diz o seguinte: vai chover. Primeiro explica o que é isso, porque nós não sabemos, nunca choveu. Nós vamos ter que parar tudo para fazer uma arca, porque vai chover. Quando vai chover, não é? Não sei. A ordem não é para saber quando vai chover, a ordem é para servir até que chova. A ordem nossa não é para saber quando ele volta, mas é para estar preparado para o dia que ele voltar. Só que para fazer isso eu vou ter que abrir mão do meu eu. Você acha que Noé não tinha vida, irmãos? A Bíblia diz que ele foi fiel nas suas gerações. Ele tinha primo, ele tinha tio, e não tem ninguém junto dele nos momentos de salvação, porque não creram nele. Mas o fato de não crerem nele não impediu dele fazer o que Deus falou com ele. E Deus não ficou como nós estamos aqui não, ó. Deus fala uma vez com a gente, sabe o que a gente fala? Ah, preciso ir em outra igreja para ver se Deus confirma. Aí confirma daqui, confirma dali, confirma dali. E é um Deus hoje confuso, porque tem gente que diz: Deus mandou eu entrar, aí depois fala: Deus mandou eu sair. Não, Deus falou que é esse. Aí depois fala: não, Deus não falou não. Deus falou quantas vezes com Noé, irmãos? Uma vez. Essa uma vez fez ele trabalhar durante 100 anos. Você já pensou? Isso daqui nós precisamos orar, porque essa é a preocupação da igreja de hoje, que não tem mais. Você tem que ter tudo do melhor lá fora, se Deus quiser vai ter. Mas isso não pode ser o foco da pregação, isso não pode ser o foco da adoração, isso não pode ser o nosso foco. O nosso foco é o seguinte: eu preciso servir, obedecer, até que Ele venha. Tem uma ordem só: constrói uma arca. Aí esse homem chega em casa, irmãos, tem lá uma mulher, irmãos, e não mudou. Mulher continua sendo aquilo que define um homem que tem sucesso e um homem que não tem sucesso. Davi caiu como? Com mulher. Salomão se perdeu como? Com mulher. Esther, uma mulher, ajudou a salvar um reino. Se você entender o papel de uma mulher, irmão, você muda a vida de um homem. Basta você olhar quem prega nessa noite. Não precisa você ir longe. Se você quiser, depois eu mostro uma foto minha, que eu não deixo ninguém ver. O que eu estou falando aqui é muito sério. A palavra de Deus continua sendo a referência para um homem também, porque para uma mulher ser o que ela foi, ela precisou ter em casa um homem que ela tinha. Quando ele chegou em casa falando, ela falou: não, você é de Deus, você é um homem de respeito, você é um homem de autoridade. Se Deus falou com você, Ele falou comigo. Nós precisamos nessa noite entender que Jesus está dizendo o seguinte: ó, meus irmãos, a minha vida, ela vai ser igual nesses dias. Tinha palavra de Deus? Tinha palavra de Deus. Tinha promessa de Deus? Tinha promessa de Deus. Tinha pessoas em pecado? Tinha pessoas em pecado. Tinha pessoas ouvindo o Evangelho? Tinha pessoas ouvindo o Evangelho. Tinha pessoas ignorando o Evangelho? Tinha pessoas ignorando. E hoje não está diferente. Alguns até zombam. Alguns até acham que não precisa pregar isso, meu filho. Pregue o amor. Eu fico pensando: meu Deus, o que é isso? Irmãos, eu estou tentando achar esse negócio de pregar amor até hoje.
Se isso daqui não é amor, eu não sei o que é amor. Uma mensagem que diz: se você for por aquele caminho, você morre. Isso é o quê? E é o que Jesus está dizendo para os homens neste momento, e deixando bem claro: será como dias de Noé. E aqui nós temos um homem pregando e sendo ignorado. E hoje o que tem de mensagens boas sendo ignorado, irmãos? Tem umas coisas acontecendo que eu não entendo. Eu oro muito para não cair naquilo. E eu peço que os irmãos tomem cuidado. Cuidado com o que você vê na internet, irmãos. Cuidado com o que você assiste. Veja a referência do pastor que está lá dizendo que é bênção. Cuidado, irmãos. Cuidado, irmãos. Porque a vida do homem hoje se transformou num aparelho celular. Está passando fome, posta uma foto dizendo: ai, estou de barriga cheia. Está triste lá na alma e posta uma foto sorrindo para alguém ter o sentimento. E tem muita gente também usando a Bíblia para ganhar likes. Aí hoje está cheio de frases de efeito. Quando fala, a pessoa fala: uau, uau. O que muda a nossa vida é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é muito séria. E o texto continua nos trazendo uma mensagem que nós temos que ler em Mateus capítulo número 24, o versículo 38 e 39, aonde ele vai dizer algumas coisas referente àquele dia. E ele diz o seguinte: porquanto, eu estou em Mateus 24, versículo 38, porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Versículo 39, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Perceba uma coisa, irmãos. Noé construiu e acabou a arca, estava pronta. Só que se você for ler a Bíblia, não foi Noé que fechou a porta da arca. Quem fechou a porta da arca foi Deus. O próprio Jesus, quando ele está aqui no capítulo 25, ele diz que quando o pai de família entrar e fechar a porta, e você gritar de fora: nós estávamos contigo, ele vai dizer: desculpa, mas eu não conheço. E muitas pessoas vão zombar de Jesus, até que a porta seja fechada. O texto é muito claro quando diz: olha, eles faziam de tudo nos dias de Noé. E aqui traz um cotidiano. Comiam, a gente faz isso o quê? Todo dia, não é? Bebiam, casavam-se, não é todo ano, mas existe casamento todo dia acontecendo. Eles se casavam, eles se davam em casamento, até o dia que Noé entrou na arca e eles não perceberam. Sabia nem o que estava acontecendo. Não ligaram, irmãos, era uma arca grande. Viram que acabaram seus trabalhos, não viram mais Noé, mas mesmo assim, ninguém ligou. Por quê? É uma doideira. Ih, rapaz, isso aí está falando isso aí, ó. Esse pessoal que está aí na igreja aí, fala isso sempre. Não, meu parente vai ser salvo, meu parente vai ser salvo. Estou escutando isso, ó. A palavra nos promete que no tempo determinado tudo acontece. E está aqui o texto dizendo que até que veio o dilúvio e levou a todos. Isso aqui é triste. Todo mundo ignorando a pregação, todo mundo ignorando o que está sendo dito. Será que a gente que está aqui nessa noite estamos ignorando o que a Bíblia diz, irmãos? Porque não adianta fingir. Isso aqui diz que quem comete adultério vai para o inferno. Não adianta eu achar que eu não vou cometendo adultério. Eu só tenho um caminho, é me arrepender. Arrepender só não, arrepender e deixar. Porque tem muita gente achando que está arrependido nesse momento, mas quando termina o culto, volta a fazer tudo de novo. E isso nós temos que orar e jejuar e buscar a face do Senhor, porque tem alguns demônios que eles só são tirados com jejum e oração.
Jesus conta uma coisa em Lucas 13, que existia uma mulher que quem olhava para ela, via ela como? Durante quantos anos? Era muito tempo. 18 anos cozido. Quem olhava, via uma pessoa doente fisicamente. Mas quando Jesus chegou, Jesus falou, ela não está doente fisicamente. Isso é um demônio que está atrasando a vida dela. Tem muita gente hoje doente que não é doença física, são demônios que encontraram um alojamento lá e estão lá. Mas eles não saem se não tiver jejum e oração. Hoje nós estamos acostumando a ver na internet show de revelação. Mas eu não vejo ninguém saindo daquele local e indo no hospital. Fazer o mesmo show no hospital. Fazer o mesmo show dentro de uma cadeia. Porque Deus não precisa desse espaço para operar. O Deus que fala aqui dentro, fala lá fora. O Deus que toca você aqui, toca você na tua casa, no teu trabalho. Só que as pessoas precisam de um espaço, porque o que se faz é programado e só pode funcionar dentro do espaço. Porque as pessoas não vão para a rua fazer o que fazem dentro de um templo? Porque na rua não tem ninguém que combinou com você. Na rua vai ter que ser o poder de Deus, porque senão você vai ter que sair correndo. Nós precisamos hoje entender que Deus está falando comigo, com você, o seguinte: atento. Estamos vivendo um tempo que a igreja está dormindo. A igreja não está vendo mais necessidade de ler, de orar, de vigiar, de tomar cuidado com o que fala, onde vai, com quem vai, o que faz. Estamos desapercebidos porque não entendemos mais que isso pode acontecer a qualquer momento. Mas como nos dias do Noé, irmãos, continua se fazendo a mesma coisa. Tem uma pregação sendo feita, tem uma pregação sendo espalhada. Abra sua Bíblia, por gentileza. Versículo de número 42. Olha lá o que diz. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Nós não sabemos. Jesus faz uma coisa que nós temos que ler no versículo antes, que ele diz o seguinte: vão estar dois no campo, um vai ser tirado e o outro deixado. Vão estar dois no moinho, um vai ser tirado e outro. Muitas pessoas tentam dividir que 50% será salvo, 50% não será salvo. Eu não quero ir para esse texto. Eu quero que você entenda da seguinte forma, que é o que Deus falou comigo. As pessoas estão tendo as mesmas oportunidades. Elas estarão na mesma igreja. Elas terão a mesma função. Elas estarão no mesmo culto. Elas cantarão os mesmos hinos. Elas pregarão as mesmas mensagens. Só que um era fiel e o outro era infiel. E quando ele voltar, as máscaras vão cair, as falsidades vão sair. E não interessa se estava no mesmo lugar, ouvindo a mesma mensagem, fazendo o mesmo trabalho. Vai subir quem era fiel. Quem olhava essa situação dizia: não, mas é duas pessoas. Uma está fazendo, a outra também está. Por isso que Paulo, quando escreve aos Filipenses, ele diz uma coisa: nada façais por contenda ou por vanglória. Não adianta pregar para ser visto, não adianta cantar para ser elogiado, não adianta arrumar para ser visto. Não adianta vir no lugar e dizer: eu estou fazendo, por isso eu sou melhor que você que não faz. Eu tenho que fazer porque eu recebi uma ordem de Deus. Sirva ao Senhor dia, noite, tarde, em todo o tempo. Por que eu tenho que fazer isso? Porque eu não sei o dia e eu não sei a hora. Mas tem algo acontecendo com nós e eu queria contar uma fábula. Diz uma historinha que existia 3 estudiosos para se transformar em diabo. É uma história, ok? E eles precisariam vir à terra para estagiar. Então eles foram até Satanás e disseram: nós vamos descer à terra e fazer o estágio. E um disse: eu preparei um plano, eu vou descer e eu vou dizer que Deus não existe. Satanás falou: vai enganar algumas pessoas, porque algumas pessoas tiveram experiência com ele, e essas não tem como enganar.
O outro disse: o meu plano é chegar e dizer que não tem inferno. E aí o diabo fala: vai enganar alguns, mas tem outros que conhecem ele, então sabe que tem inferno. E o terceiro disse: o meu plano é descer lá e falar para eles: não precisa ter pressa. Satanás disse: então desça, que você ceifará muitos. E é isso que a gente está pensando hoje. Tem muito irmão deixando para amanhã a desculpa que tem que pedir hoje. Tem muito irmão deixando para amanhã a união que tem que fazer hoje. Tem muito irmão deixando para amanhã para se arrepender, sendo que tem que ser hoje. Hoje é o dia, amanhã não se sabe se existirá. Existia um homem rico que vivia no seu glamuroso viver, e Jesus diz que na porta da sua casa tinha um mendigo que não sabia nem o que comer, porque não tinha, mas desejava comer as suas bolotas. Um dia morreu os dois, e é nesse dia, irmãos, que tudo fica igual. Não espere esse dia, tome a decisão hoje, se posicione hoje. Decida hoje ser um cristão. Decida hoje ser uma referência de Deus. Pastor, mas vai ser difícil. Vai ser difícil. Sozinho, com a ajuda do Espírito Santo, vai ficar fácil. O problema é que quando eu sou guiado por mim, dentro de um paraíso, eu peco. Mas quando eu sou guiado pelo Espírito, dentro do deserto, eu sou capaz de dizer para o diabo: está escrito. Não é o lugar que eu estou, é quem me levou até lá. Jesus é conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado por Satanás. Quando chegou lá, ele foi aprovado. Por quê? Porque ele foi conduzido pelo Espírito. E nós estamos precisando de uma igreja conduzida-se pelo Espírito, porque nós podemos estar em qualquer lugar. Quando chegar lá, nós vamos assim: mas está escrito que isso não é certo. Nós precisamos nessa noite abrir o coração, irmãos. É um dia de tomar decisão. O diabo pode estar dizendo para você que dá para esperar. Não, espera. Mas pode ser hoje a volta de Jesus. Um certo homem, Jesus também contando parábola, disse: olha, estou muito rico, vou vender tudo que eu tenho, vou ficar aqui de boa, curtindo minha vida. Aí a pergunta é: louco, esta noite vão pedir a tua alma. E o que tu tens? Para quem será? O que nós estamos construindo é para ficar aqui? Jesus também diz um conselho: guardei esse tesouro aonde? Aqui? O problema é que a gente não sabe interpretar a Bíblia. Aí a gente deixa que, não vou estudar não vou trabalhar. Não, meu irmão, enquanto estiver aqui, estuda, trabalha, mas guarda o tesouro, guarda a tua coroa, para que ninguém roube o que você tem. Primeiro lugar, o reino de Deus, a sua justiça, e essas coisas vão ser acrescentadas. Por quem? Por quem? Pelo Deus que criou os céus e a terra. Não é por você. Não sou eu que acrescento aos meus dias, irmãos. Não sou eu que digo para mim: vai acordar. É Deus, como diz o salmista: eu me deito, eu durmo e eu levanto, e isso tudo porque tem uma razão: o Senhor me sustenta, me guarda, me protege. Os dias de Noé vão ser de forma muito difíceis. O texto continua dizendo que a gente deve fazer, versículo 43, que a gente deve fazer uma consideração. Está lá no versículo 43. Se o pai de família soubesse a hora que o ladrão vinha. Acharam aí? Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite haveria de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, olha o que ele vai dizer: estais vós apercebidos, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que vocês não pensam. Qual hora? Eu fico às vezes pensando, né? Qual hora que eu não estou pensando na volta de Jesus? Às vezes pode ser almoçando. Como eu gosto muito de comer, às vezes eu estou almoçando, minha cabeça pode estar distraída. Às vezes eu posso estar brincando, jogando, posso estar no passeio. Aí o texto diz que se o pai de família soubesse, ele não deixaria o ladrão entrar e roubar. Mas ele não sabe. Como ele não sabe, o que ele tem que fazer? Vigiar.
Esse vigiar, irmãos, é atenção total. Quem aqui já vigiou o leite? O leite dá uma similaridade com a volta de Jesus. Você está 10 minutos olhando o leite e ele parece que não quer ferver. Quando alguém fala, o leite ferveu, você fala, não. O Marco talvez não entendeu o que eu falei, porque é em italiano. Quando mete latte, é così, bravo. Lui é bravo para capire veloce. Então, nós precisamos nessa noite, irmãos, se atentar ao que está dizendo aqui. Estais vós, pois, apercebido, porque Jesus voltará em um momento que vocês não esperam. E aí Jesus continua dizendo uma coisa, do versículo de número 45, aonde ele vai dizer: quem, pois, é o servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre a sua casa, para dar o sustento a seu tempo? Quem é esse servo fiel? Será que se hoje Deus passasse aqui com os seus olhos, para deixar uma avaliação para nós seríamos encontrados como servos fiéis? Já pensou, irmãos? Será que nós hoje estamos sendo os servos fiéis do Senhor? Aqueles que em todo o tempo estão vigiando, aqueles que quando chega alguma coisa ele fala, opa, se eu estiver envolvido nisso aqui, Jesus voltar eu não fico, então eu vou parar com isso daqui. Aqueles que estão dentro de um sentimento que fala, esse sentimento, ele é um sentimento ruim, dobra o joelho e ora. Irmãos, e tem pensamento seu que não vai sair com você lendo, vai sair com você orando. Tem coisa que vai sair com você jejuando. Tem sentimento dentro da gente que só vai embora quando a gente coloca no jejum e na oração. Os primeiros dias você fica com fome, você fica pensando naquele negócio, você fala que não vai adiantar, você fala, meu Deus, será que eu estou perdendo tempo? Quando é no quinto dia, você vai dobrar o joelho, você já dobra chorando. Você já vai chega no culto, alguém fala Pai do Senhor, você já tem umas coisas esquisitas. Você já fala, oxe, que paz do Senhor é essa? Porque a paz que quando você diz paz do Senhor, não é a minha paz, é a paz do Senhor Jesus. E essa paz, quando ela toca quem tem paz, acontece o que aconteceu no encontro de João Batista e Jesus. Não importa se dois estavam no ventre, mas quando um falou com o outro, diz que até a mãe do menino foi cheia do Espírito Santo. Isso quer dizer que quem é o servo fiel, aonde ele chega, todo mundo que está ao redor dele é abençoado. Nós precisamos nessa noite ver se nós vamos ser encontrados dessa forma. E ele continua dizendo o seguinte: bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo. Aqui é uma coisa. Quantos irmãos pararam de servir a Deus? Quantas pessoas estão parando de... Irmãos, não sei se você lembra de como funcionava, ou funciona ainda, tantas coisas na igreja. Prazer em servir. O problema é que a igreja de hoje não serve mais a Deus, serve a homens. Então o pastor quer elogios, senão ele fica bravo. Quem faz alguma coisa quer elogios, senão não dá para fazer. A Bíblia diz, quem é o servo que quando ele voltar vai encontrar servindo? Você tem dom de cantar? Está cantando? Você tem o dom de pregar? Está pregando? Você tem o dom de fazer alguma coisa na igreja? Você está fazendo? Ah não, mas eu parei porque não me deram. Não, você está fazendo? A pergunta não vai ser porque parou, a pergunta vai ser, você está fazendo? Lembra dos talentos que Jesus deu? Na parábola? E Jesus não cobra de você o que você não sabe. Foi dado conforme a capacidade de cada um. Um é 3, outro é 2 e outro é 1. Tem gente que só pode fazer uma coisa. Tem pessoas que só têm um talento, mas ele tem um talento. Todo mundo tem no mínimo um talento. Agora a pergunta é, quando o meu Senhor voltar, ele vai me encontrar servindo? Tem gente que fala assim, o meu ministério. Não sabe o que significa a palavra ministério. Não, meu ministério é louvar. Não, meu ministério é oração. A palavra ministério significa servir. Todos nós aqui temos um só chamado: servir. Servir um ao outro. Esse é o mal do tempo presente. Todo mundo tem ministério, mas ninguém quer servir. Todo mundo tem chamado, mas é um chamado que, se ele não for o foco, não tem chamado. Nós precisamos nessa noite ficar atento, porque o texto vai continuar dizendo algo. Em verdade vos digo que
que o porá sobre todos os seus bens. Porém, aí tem um porém. Jesus estava falando que ia ser como nos dias de Noé. Jesus falou que vai ter dois juntos e um vai ser tirado. Jesus falou que se o pai de família soubesse que hora vinha o ladrão, ele ficava vigilante. Jesus vai dizer no versículo 44 que nós devemos estar apercebidos. Apercebidos. Se eu perguntar aqui, por exemplo, qual foi os versículos que eu li inicialmente do capítulo 24 nessa noite? Talvez muitos não lembrem de qual começamos e qual terminamos. Aí a Bíblia diz: estais apercebidos. O que é isso? Opa, se quiser trazer caneta atrás, se não quiser, mas aqui está funcionando. Está apercebido é estar de olho. Tem pessoas que são tão apercebidas com a vida dos outros, não é isso? Você viu fulano? Vi, acho que eu vi. Mas não está percebido para falar: você viu Deus? Deus? Deus esteve por aqui hoje? Teve uma vez que a gente foi orar numa casa de uma pessoa, e a palavra de Deus aquele dia, irmãos, foi que nós mesmo caídos não estávamos destruídos. Quando Paulo fala, nós estamos cansados. Aí quando acabou aquela palavra, animou todo mundo. Aí a dona da casa falou assim: mas Deus não falou nada não? Poxa, nós oramos a palavra. Sabe o que ela falou? É verdade, tem igreja que é fraca mesmo. É isso que a gente quer para nós, irmãos. O Senhor tem algo melhor para nós. E aí ele vai dizer algo aqui que a gente teria que pensar, porque tem um porém, é um condicional. Porém, se aquele servo mau disser consigo: o meu Senhor tarda em vir. É aqui um pecado que todos nós pode ser que estamos carregando. Jesus não vai voltar hoje. Então eu estou preocupado com dezembro já. Jesus não vai voltar hoje. Eu decidi isso no meu coração, que ele não volta hoje. Mas se o Filho disse que eu não sei o dia, como é que eu defino que ele não volta hoje? Se o próprio Jesus vai dizer: só o Pai sabe o dia, como é que eu digo que ele não volta hoje? Aí você fala: não, mas eu nunca disse que ele não voltava hoje. Então por que está agindo desse jeito? Porque se ele voltar hoje agindo desse jeito, a gente fica. Isso não é dizer que ele não volta hoje? Estou em adultério, não, mas eu vou corrigir. Estou fazendo sexo antes do casamento, não, mas eu vou corrigir. Estou mentindo, estou enganando, estou com uns negócios tudo enrolado. Contrato uma coisa por 10, quero pagar 5. Assino um contrato, depois vou na justiça dizer que eu não assinei. Invento que estou passando fome para ganhar benefício. Nós temos que nessa noite entender que pode ser essa noite. E o texto diz: meu filho, olha o que diz: porém aquele mau servo que disser consigo. Não é para os outros não, é dentro da gente. O pecado está lá dentro às vezes. Vai voltar hoje nada. Vou fazer o que tem que fazer mesmo. Sou valente. E se ele voltar, irmão, na hora da nossa valentia? E se ele voltar na nossa exceção de amor com o pecado? Não, mas esse ambiente aqui é só uma horinha por dia que eu venho. E se ele voltar naquela horinha que você está lá dentro? Não, mas esse lugar que eu vou é 10 minutos. E se ele voltar nesses 10 minutos? Não, mas ele não vai voltar não. Nesse momento, você toma um posto que não é seu, é do Pai. E a Bíblia diz que Ele não divide a sua glória com ninguém. Eu e você não sabemos o que vai acontecer daqui a pouco. Então nós temos que nesse momento agora, todos nós, falar: Senhor, me perdoa. E o que a gente entender que tem que resolver, correr e falar: Senhor, me dá tempo para resolver o que eu estou tendo que resolver. Mas não é me dar tempo que eu vou resolver quando eu quero. É me dar tempo até chegar aonde eu tenho que chegar. E aí é onde tem a misericórdia de Deus, que ela se renova cada manhã. O texto continua dizendo: e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os bêbados, virá o Senhor daquele servo, num dia em que o servo não espera, e a hora em que ele não sabe. Isso que é bom, né? A gente não sabe de nada. Aí diz o texto:
E isso aqui depois você pode até ler no original. E separá-lo-ei. O original diz o seguinte: vou parti-lo no meio. É uma coisa que a gente não quer ouvir. Esses dias, nesses vídeos que ficam no YouTube, uma pessoa entrou lá e falou assim: que mensagens sem graça. A graça perdoou tudo. É aquele super graça, sabe? A super graça. Não, essas mensagens, religiosidade. Está escrito aqui, não foi eu que escrevi. É Novo Testamento. É Jesus. Não, mas eu creio em Jesus só lá em João 3,16, só lá. Jesus. Ai, tem uma coisa que Jesus falou que eu nunca me esqueço. Qual? Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, portanto que não é. Era bom você conhecer mais palavras de Jesus. Olha o que diz o texto: e separá-lo-ei, separá-lo-á, e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá choro, pranto, tristeza e até um negócio que chama ranger de dente. Não sei se você já rangeu o dente de dor. É quando está doendo mesmo. Deus não quer, irmãos, que a gente vá para esse lugar. É por isso que Ele falou: estejam atentos, estejam vigilantes, estejam apercebidos. Irmãos, nós que estamos aqui hoje, nós não vamos pensar em quem não veio. Você que está aqui, você que está em casa, que assiste, cada um de nós, vamos olhar para nós hoje e vamos falar assim: meu Deus, se o Senhor voltar hoje, eu sou esse servo fiel, eu estou servindo ao Senhor, o Senhor está me achando servindo, eu estou ocupado com as coisas de Deus, ou eu já abandonei tudo que é de Deus, agora só estou ocupado com as coisas do mundo. Como é que está a nossa moral? Como é que está o nosso caráter? Como é que está a nossa perspectiva do céu? Será que eu estou cumprindo o que esse homem falou? Ele não vai voltar não, está demorando, não sabe o que faz. Você não é Deus, eu não sou Deus. Nós não temos responsabilidade quando, mas nós temos a responsabilidade de quando acontecer, você e eu estar pronto. Quando a gente estuda na escola, tem uns professores que falam: pessoal, vocês fiquem atentos na minha matéria que eu dou prova surpresa. Quem já estudou sabe como que é. Não sei se hoje pode, porque hoje não pode mais nada, né? Hoje o aluno que manda no professor, né? Mas naquela época era assim. Aí quando a gente chegava na sala, que a professora falava: vai ter prova, quem não estudou, irmãos, fazia. Tinha gente que nem fazia nada. Tinha um amigo meu que não colocava o nome e entregava. A professora ficava procurando. Aí um dia ele falou: não, mas eu não vi não. E eu falei: olha que mentiroso. Já pensou? É hoje o dia da nossa prova? E não, isso que não é para sentir medo. Isso aqui é para a gente entender que a graça, nós vamos ser salvos pela graça, fica tranquilo. Não é pelo que você é, pelo que Ele é, não é porque você é. Mas está na hora da gente reconhecer essa graça. E quem reconhece ela começa a agir conforme o que diz Ele. Para a gente terminar, eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 13 e o versículo 9 noite, para a gente levar essa palavra no nosso coração. Eu peço que você medite. Se você não acompanhou os outros cultos, entra lá na internet, assiste um por um. Mas em Mateus capítulo 13, versículo 9, o próprio Jesus disse uma coisa: não importa se você está distraído, a ordem é o seguinte: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Que Deus abençoe os irmãos. Jesus Cristo está voltando. Quando, pastor? A sua função não é saber quando, é estar preparado. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor.